Olá! Prevenir é melhor do que remediar, já diz o ditado popular. E essa premissa também vale para o Tribunal de Contas do município de São Paulo. A Corte de Contas mudou a postura e vem priorizando o controle preventivo, as vistorias em tempo real e o acompanhamento dos contratos que fiscaliza. Evitar o problema sempre sai mais barato para todo mundo. E um dos responsáveis por essa mudança de paradigma no TCM está aqui com a gente, o conselheiro João Antônio. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. João, o Tribunal de Contas passa por uma mudança de paradigma, como eu acabei de dizer. Cada vez mais o TCM tem agido em tempo real. Como que está sendo essa mudança? O que significa essa virada? Eu entendo, em primeiro lugar, que o Tribunal de Contas do município de São Paulo é parte do Estado, o Estado-Prefeitura. E o Estado tem um conceito formal, principalmente no mundo do direito, que diz que o Estado pressupõe um território, um povo e pressupõe soberania. E a Constituição brasileira, ela é muito explícita nessa questão no seu artigo 3º. O artigo 3º reza: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Pois bem, se a finalidade do Estado é o bem comum, e o artigo 3º delimita esses parâmetros na Constituição da República, é função do Tribunal de Contas trabalhar para que esta finalidade seja atingida, no caso, Prefeitura de São Paulo. Nós temos 3 tipos de controle. O controle prévio, o controle concomitante e o controle posterior repressivo. Essas são as modalidades de controle. O prévio ocorre antes da emissão do ato do administrador público e o concomitante, o nome já diz, durante. O prévio nós normalmente praticamos analisando as minutas de editais, antes do edital de licitação ser publicado. E o concomitante nas execuções contratuais. E o posterior? O posterior é depois do ato concretizado. Restará ao Tribunal de Contas, no máximo, punir as irregularidades. Então, o controle preventivo é muito importante, porque eu costumo dizer que o controle preventivo é aquele que chega antes do desperdício do dinheiro público. É para isso que existe o controle externo. E estas inovações é o que nós temos praticado no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Uma das coisas que passam pelo TCM é o reequilíbrio de contratos de concessão. Quando alguém decide mudar as regras do jogo com a bola rolando, pede mais dinheiro, mais tempo, algum outro tipo de vantagem nova. Explica pra gente um pouco sobre isso. Esse é o chamado controle concomitante. Você tem uma execução contratual, de repente aparece um pleito da administração pública, mas normalmente nesses casos ocorre dos particulares, e este reequilíbrio econômico-financeiro implica em mais dinheiro do contribuinte para acertar as contas de um contrato em execução. O que o tribunal faz normalmente nesse controle concomitante? Emite alerta dizendo à prefeitura: olha, esse equilíbrio econômico-financeiro tem irregularidade, os elementos que estão sendo reivindicados para que ocorra o equilíbrio econômico-financeiro não estão dentro de uma perspectiva do interesse público. Um dos exemplos de reequilíbrio do contrato de concessão é o do lixo. Você pode explicar para a gente? A concessão do lixo na cidade de São Paulo é um contrato iniciado em 2004, no governo da prefeita Marta Suplicy, com duração de 20 anos, que encerrará no mês de outubro do próximo ano. Para se tornar efetivo o controle preventivo,
O instrumento jurídico possível é a chamada cautelar. O Tribunal de Contas, antes da minha chegada, não tinha como prática o uso das cautelares. No contrato de concessão do lixo, havia uma previsão de contrapartidas por parte dos particulares. Construção de aterro, de estação de transbordos e de centrais de reciclagem, uma série de contrapartidas. Quando eu cheguei no Tribunal de Contas, esta matéria ficou sob a minha relatoria. E eu percebi que essas contrapartidas não estavam sendo executadas. Uma concessionária devia para a prefeitura, em contrapartidas, cerca de 60% e a outra 30%. São duas concessões, 2 contratos de concessões na cidade do lixo, do recolhimento do lixo. Pois bem, o que eu fiz? Eu inaugurei um instrumento novo de controle preventivo. Emiti uma cautelar. E na cautelar eu dizia, em palavras simples, obviamente, com termos mais técnicos jurídicos, mas para que todos possam entender. Eu dizia o seguinte: pare com o reequilíbrio econômico-financeiro solicitado pelos particulares de mais de 350 milhões de reais. Não faça nenhum reequilíbrio antes de uma rediscussão das contrapartidas devidas pelos particulares. Esta minha cautelar, inaugurada no Tribunal de Contas do município, foi judicializada. Nós ganhamos o tribunal em primeira, em segunda e ganhamos também em Brasília. Ou seja, aquela minha decisão inaugurou uma nova fase no Tribunal de Contas, inclusive de atuação nesse nível, né, na execução contratual, e quando há justificativa do ponto de vista do interesse público, da supremacia do interesse público, nós costumamos emitir cautelares para que os ajustes de um contrato feito através de reequilíbrio econômico e financeiro atenda o interesse público e vai ao encontro da supremacia do interesse público. Nos últimos anos, a cidade de São Paulo assistiu a uma disparada de obras emergenciais para resolver o problema das enchentes. Como que o tribunal está lidando com isso e como que se avalia um contrato desse tipo? A cidade de São Paulo tem um histórico razoável de investimento em obras emergenciais. Nos governos anteriores, mesmo no governo Bruno Covas, o máximo que se chegou foi um valor de 80 milhões de reais ano. Este governo, nós já ultrapassamos a casa dos 3 bilhões de reais. Aliás, já estamos chegando nos 4 bilhões de reais. Obras emergenciais, o nome já diz, né? Se justifica porque tem alguma questão, na área, tem alguma ameaça à vida das pessoas. Normalmente, obras emergenciais acontecem em córregos, contenção de córregos, né? Em áreas de ocupação irregulares, porque as beiras dos córregos não deveriam não deveria se instalar residências. Mas a fiscalização do poder público e a ocupação irregular da cidade é uma realidade. Já emitimos, inclusive, alguns alertas à prefeitura para que tenha mais cuidado, que tenha mais razoabilidade na hora de classificar as obras como emergências. E, obviamente, nós esperamos que algumas correções sejam feitas durante esse processo de execução dessas obras, diminuindo essas obras emergenciais. Você foi o primeiro a trazer o assunto do momento, que é a privatização da Sabesp. Conta pra gente como que vai acontecer isso e o que os conselheiros pretendem. O contrato da Sabesp, ele aconteceu, eu era vereador à época, inclusive, ele aconteceu em 2010. E tem 2 cláusulas contratuais que eu quero destacar aqui para aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo.
A primeira delas é que esse contrato vence em 2040. Em 2040, os serviços retornam para a cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo, então, decidirá o futuro, se privatizando o serviço ou atuando com uma empresa própria. A segunda cláusula contratual é a universalização do serviço de saneamento da cidade de São Paulo, que está previsto pela cláusula contratual em ser realizada até 2029. E a Sabesp assumiu recentemente que cumprirá com essa cláusula do contrato. Pois bem, aí vem a privatização dizendo o seguinte: olha, cidade de São Paulo, nós precisamos de mais 20 anos. Ao invés de 2040, mais 20 anos, 2060. Porque nós estamos dando mais 20 anos, mas a universalização do serviço já vai acontecer em 2029. Vejam vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento. A cidade de São Paulo contribui com 47% do faturamento da Sabesp hoje. Então, o que eu estou propondo? É simples. Eu estou propondo primeiro o seguinte: quanto que o Estado de São Paulo vai lucrar com a privatização dessa Sabesp? Nós queremos a nossa parte. Aquilo que corresponde ao que nós oferecemos para os futuros contratados particulares, 47% dos resultados da venda. A segunda questão que eu estou suscitando e defendendo é que a modelagem da concessão que o governo do Estado está fazendo é exatamente a modelagem feita pela Eletrobras. O controle acionário passará para os particulares, mas cerca de 40%, é o que eu estou ouvindo aí pela imprensa, ficará com o governo do Estado. Isso vai gerar dividendos. Todo ano vai ser distribuído dividendos nessa proporção aos acionários. Nos dividendos, já que o município de São Paulo contribui com 47% do faturamento da empresa, nós vamos ter 47% dos dividendos daquele percentual que ficará com o governo do Estado? Essa é outra pergunta. Então, defender o erário, defender o dinheiro público dos paulistanos, dos impostos arrecadados pelo paulistano, é um dever do Tribunal de Contas. Não estou aqui entrando no debate ideológico, privatiza ou não privatiza. A cidade de São Paulo quer o que é seu do ponto de vista dos recursos arrecadados com a venda da Sabesp. Você é o conselheiro dirigente da Escola de Contas e também é no tribunal o relator da área de educação. Como você entende que a educação pode aprimorar a gestão pública? Escola de Gestão e Contas Públicas é o que eu chamo de janela para a sociedade paulistana do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Lá, nós realizamos cursos diversos, de curta duração, de média duração e cursos de pós-graduação lato sensu, sempre voltado para a ideia de formar cada vez mais os agentes públicos para prestar um bom serviço, mas também cursos voltados para a sociedade em geral, porque eu entendo que o Estado democrático de direito pressupõe fundamentalmente a democratização do conhecimento. Nós não qualificaremos a democracia brasileira sem um ensino de qualidade universal para todos. Qualificar e distribuir conhecimento é elemento fundamental para assegurar, primeiro, um desenvolvimento econômico cada vez mais acelerado, né? E, segundo, para qualificar a democracia no Brasil. Então, Escola de Contas, eu tenho orgulho de conduzi-la junto com um corpo técnico da melhor qualidade, no sentido de oferecer educação de qualidade. Mas falo aqui rapidamente. O grande desafio do momento, na minha relatoria, em relação aos trabalhos prestados pela Secretaria de Educação do município, é juntar o analógico com o digital. O que eu quero dizer com isso? Potencializar o ensino na cidade de São Paulo com o uso da tecnologia, né?
Aqueles tablets adquiridos no momento da conjuntura difícil do país, da pandemia, e muitas vezes com uma conotação muito politizada à época, né, precisa agora ganhar uma outra dimensão nas salas de aulas, que é exatamente o uso da tecnologia para facilitar o conhecimento das nossas crianças na cidade de São Paulo. Infelizmente, a gente está encerrando a nossa entrevista tão rica e esclarecedora. Muito obrigada, João Antônio, pela sua presença. Eu que agradeço a você e agradeço a todos que tiveram a paciência de nos assistir até o momento. Muito obrigado. E eu quero convidar você para continuar nos assistindo na nossa série de entrevistas aqui no São Paulo Mais. Até a próxima!